Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISM 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora eu vou fazer a questão número 1 da prova discursiva do módulo 1. A questão diz assim: uma esfera de massa 1 kg está presa a um eixo vertical por meio de dois fios inextensíveis de mesmo comprimento, conforme mostrado na figura ao lado. Quando o sistema gira em torno desse eixo, a esfera executa um movimento circular de raio raiz de 3 sobre 2 metros, como indicado na figura. Sabendo que a tração exercida no fio superior possui módulo T1 igual a 34 newtons, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual a 1/2. Letra A. Faça um diagrama de forças mostrando e identificando cada uma das forças que atuam na esfera. Bom, vamos lá. Esfera está girando, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que nesse sentido aqui a gente tem o P. Como ele quer que a gente identifique cada uma dessas, a gente vai dizer que P é o peso, certo? A outra que nós teríamos seria essa aqui, ó, que eu vou chamar de T1. Então, T1 é a tração do fio 1. E aqui para baixo, eu vou ter a nossa T2. Então, T2 é igual a tração do fio 2. E eu vou já me adiantando, né? Essas são as forças. Porém, como ele está executando um movimento circular, é bom a gente se precaver e falar o seguinte: no diagrama de forças também a gente vai ter a força centrípeta. Então, eu tenho aqui a nossa força centrípeta, beleza? Que é a força centrípeta. Respondida a letra A. A letra B fala assim: calcule o módulo da tração T2 no fio inferior. Bom, para a gente calcular a tração do fio 2, eu tenho que fazer o estudo da decomposição das trações T1 e T2, certo? Então, esse problema ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que fazer isso aqui, olha só. Eu vou fazer separado, acho que fica melhor. Fio 1, tá? Botar aqui, estudo das forças, tá? Que estão atuando a decomposição do fio 1, né? Então, olha só, se a esfera está aqui, a gente pode simplesmente falar que para cá é o eixo Y e o nosso eixo X. A tração, né, ela está nesse sentido aqui, ó. Então, essa aqui, ó, seria a nossa tração. E aqui para baixo, o nosso peso. Quando a gente tem que fazer a decomposição das forças, eu vou pegar o T1 e vou decompor o T1 no eixo Y, então vai ficar T1 do eixo Y, e para cá, T1 do eixo X. Agora, note o seguinte, a tração 1, ela está formando com essa vertical aqui um ângulo de 60 graus. Então, olha o que eu vou fazer. Se eu pegar e colocar uma linha pontilhada aqui, falando que esse aqui é o meu ângulo de 60 graus, por semelhança de triângulos, esse aqui também é o meu ângulo de 60 graus, certo? Então, olha a minha análise vetorial.
Eu vou pegar esses vetores e vou formar um triângulo retângulo com eles, obedecendo a regra, onde um vetor termina, começa outro. Então, olha só, se nessa direção aqui eu tenho o meu T1x, certo? Esse aqui seria o meu T1y. E aqui eu teria o meu T1, né? O ângulo, né, de 60 graus, ele está sendo formado entre o vetor T1y e o vetor t. Então, o ângulo formado entre o vetor T1y e o vetor t. Esse cara é 60 graus. Beleza? Esse aqui é um ângulo reto. Bom, vamos lá. Daqui a gente tem que tirar duas relações trigonométricas. A primeira é o seno de 60. O seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, que o seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é o T1x sobre T1. Ou seja, o meu T1x vai ser igual a T1 seno de 60. O cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então, o meu cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é o meu T1y, divididos pelo meu T1. Então, o meu T1y vai ser igual a T1 cosseno de 60. Beleza? Achei o T1y e o T1x. Agora, eu vou fazer agora a análise de força do meu fio 2. Né? O que está acontecendo no fio 2? É exatamente a mesma coisa, só que o fio 2 está apontando para baixo. Então, olha só. Se eu tenho a minha esfera aqui, né? A gente vem aqui e coloca o nosso eixo XY. A gente tem que lembrar que o nosso P, ele está apontando nesse sentido. Então, esse é o P. Aí, a minha tração 2, ela está nesse sentido aqui, ó. Tração 2. Dá uma olhada lá. Tração 2 está para baixo. Então, eu vou fazer a decomposição dela. Para cá, eu teria o meu T2y e para cá, eu vou ter o meu T2x. Né? Se a gente for analisar novamente, ó, se esse ângulo aqui, né, se os fios são iguais e esse ângulo é de 60, esse ângulo é de 60. E aí, a gente pode ver que a horizontal, né, a T2, ela está formando um ângulo com a vertical nesse sentido. Então, se eu pegar e colocar aqui uma vertical, eu sei que esse aqui é o meu ângulo de 60. O meu ângulo de 60, por semelhança de triângulos, é aquele ali. Não é? Então, olha só, se eu pegar e construir o meu triângulo, eu sei que esse aqui é o meu T2y, certo? Esse aqui vai ser o meu T2x e esse aqui vai ser o meu T2. Não é? E o meu ângulo está sendo formado entre o meu T2 e o meu T2y. Então, esse aqui é o meu ângulo de 60. Vamos lá, então. Quem é o seno de 60 graus? Cateto oposto, certo? Vezes, divididos pela hipotenusa. Então, eu sei que o meu T2x é igual a T2 seno
de 60. Beleza? Agora vamos lá. Quem é o meu cosseno de 60? Cosseno de 60 vai ser o meu T2y sobre o meu T2, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu T2y vai ser igual a T2 cosseno de 60. Beleza? Beleza, beleza. Fiz as decomposições, ó. Eu tenho uma decomposição aqui, tenho outra aqui, tenho uma aqui e tenho a outra aqui. Já tenho tudo que eu preciso para eu determinar agora o meu T2. Para eu determinar o T2, a gente vai ter que ver o seguinte. Pensa comigo. Quando a gente vai analisar essa esfera, a gente viu o seguinte, que a gente vai ter a seguinte decomposição no eixo XY. Aqui é o Y, né? E aqui é o X. O que aconteceu? A gente tem para cima o meu T1Y e para cá eu tenho o meu T1X. Beleza? Agora, olha só. Para baixo, eu tenho o meu T2Y e para cá eu vou ter o meu T2X. Eu quero saber quanto que vale o meu T2, não é isso? Então, olha a minha ideia. No eixo Y, a gente pode dizer que o meu T1Y é igual ao meu T1X, certo? Perdão, T2Y, né? Ó, o meu T1Y é igual ao meu T2Y. E aí, o que a gente sabe? O meu T1Y, ele não vale T1 cosseno do ângulo? Então, ele vale T1 cosseno do ângulo, certo? Mas, e aí, o que acontece? Eu esqueci de colocar aqui, ó, eu tenho o peso também, né? Então, a gente tem que colocar aqui o nosso peso. Então, aqui é mais o peso, senão não vai ficar igual, certo? Eu tinha esquecido do peso. Então, vai ficar assim, T1y é igual a T1 cosseno do ângulo, T1 cosseno do ângulo, que é, no nosso caso, 60 graus. É igual T2y é igual a T2 cosseno de 60, mais o peso é mg, não é isso? Então, vamos pegar aqui como dados. Quanto que vale o T1 de acordo com o problema? O problema falou que o T1 vale 34 newtons e que a massa vale 1 kg. Então, beleza. O T1 vale 34 newtons e a massa vale 1 kg. A gravidade, a gente vai usar o que o problema falou, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, quanto que é o cosseno de 60? Se você olhar aqui, ele deu o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2. Beleza, então cosseno de 60 é 1/2. Agora é só substituir os valores ali que você vai achar o T2. Quer ver? Vai ficar assim, ó. 34 vezes 1/2 é igual a T2 vezes 1/2 mais 1 vezes 10. 34 vezes 1/2 vai dar 17, menos, aqui é 10, né? 1 vezes 10, 10. Passa para o outro lado, menos 10. É igual a T2 divididos por 2. Então, eu sei que T2 vai ser igual a 7 vezes, né? 17 menos 10, 7, vezes 2. Então, T2 é igual a 14 newtons. Beleza? Beleza. Agora, ele está pedindo a velocidade no eixo vertical. Eixo vertical é o eixo X. E aí, o que acontece? Se a gente for pegar novamente o nosso sistema lá de forças, ó, aqui é X, aqui é Y. O que a gente pode ver?
que tanto o T1x quanto o T2x, eles estão apontando para dentro. Então, olha só, eu poderia dizer aqui, ó, o T1x e o T2x. Eles estão apontando para o mesmo lado. E eles estão apontando para o lado de quem? Da força resultante, que é a força centrípeta. Então, eu posso dizer que a força centrípeta vai ser igual a T1x mais T2x. Beleza? Aí, a gente pode calcular o seguinte, força centrípeta. A gente tem que lembrar que força centrípeta é igual a mv ao quadrado divididos pelo r. O T1x, a gente disse que é T1 seno do ângulo, não é? Então, ó, T1 seno do ângulo mais o T2x é igual a T2 seno do ângulo. Então, agora eu vou escrever aqui novamente. Dados. Quanto que vale a massa? A gente viu, né, que a massa vale 1 quilo. Quanto que vale o T1? Bola, 34 newtons. A gente viu aqui. Quanto que vale o T2? A gente descobriu que é 14 newtons. E aí, agora, quanto que vale o seno de 60? O seno de 60, o problema disse que vale raiz de 3 sobre 2. Beleza! Então, raiz de 3 sobre 2. E faltou o R. Quanto que vale o R? Lá no texto, ele disse que o raio vale raiz de 3 sobre 2. Então, beleza, vale raiz de 3 sobre 2. Só substituir agora que eu acho a velocidade. Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes v ao quadrado sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a 34 vezes raiz de 3 sobre 2 mais 14, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que 1 vezes v vai ser v, então v ao quadrado vai ser 34 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, porque esse cara está multiplicando, mais 14 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, v ao quadrado vai ser 34 vezes 3 quartos mais 14 vezes 3 quartos. V vai ser igual a raiz quadrada de 36, isso vai me dar 6 metros por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.